Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha o Opinião Litoral desta sexta-feira. Você vai ter comentários, análises das notícias, das situações, pelo advogado Roberto Mohamed e pelo marqueteiro Danilo Martins, diretor daqui da TV Cultura Litoral. Você vai começar com o Mohamed analisando uma pesquisa Datafolha. A gente está todo polarizado no mundo atual, e o Datafolha analisou o morador de São Paulo, 28% se disseram de direita e 21% se disseram de esquerda. Dá quase metade, 49%. Pois é, Paulo, vamos analisar o que tem de concreto aí. Desde a eleição de 2022, que eu acho que foi o momento que a gente mais falou desse assunto, a gente dizia que a grande maioria do povo brasileiro não estava em nenhum desses espectros. E quando o cara fala que ele é de direita, se alguém me perguntar alguma coisa, eu vou dizer que eu sou de centro. Essa pesquisa não perguntou para ninguém se era de centro. E eu te garanto que muita gente que falou que é de direita, na verdade, não é de esquerda, mas não quer dizer necessariamente que seja de extrema direita. Quando a gente fala de extrema direita e extrema esquerda, ou seja, o lulista cego e o bolsonarista cego, nós estamos falando de 10, 15% do eleitorado de cada lado. Aí fica a pergunta, cadê os 70% que estão no meio? Cadê o centro? Cadê o centro que realmente decide e que na história do mundo ocidental sempre decidiu as eleições? É por isso que eu falo, a falta de alternativa no centro, porque agora as pessoas elas querem lacrar a todo custo. Então, as redes sociais servem, do ponto de vista ideológico, para determinar e marcar posição, que nem cachorro fazendo xixi no canto da casa, marcando o território, mas sem bom senso. E não tem espaço para surgir um candidato que consiga falar com esses 70% que pensa. Porque a verdade é, os dois extremos não pensam, eles seguem ordens. Eles usam palavras de ordem, eles usam palavras que alguém disse a elas que elas tinham que repetir. E o centro? Onde estão as pessoas que pensam, também as que não pensam, mas que é o que decide a eleição. É o que decide o destino do país, da cidade, do estado. Esse é o grande problema. Quando você fala de São Paulo, agora diante de uma eleição municipal, você nota que nenhum dos dois candidatos ganharia a eleição. Eles dependem de buscar voto em quem não tem espectro ideológico. E por que a gente não consegue uma liderança política justamente neste centro que não se posiciona? E deveria se posicionar como? Não é que ele não tem posição ideológica, é que ele usa bom senso. Ele vai para onde vem a boa ideia, seja ela de esquerda ou de direita. Nem tudo que a esquerda fala está errado, nem tudo que a direita fala está errado. É esse o grande problema. A questão dos exageros, por exemplo, eu sou totalmente a favor de eventos como, por exemplo, a Parada Gay em São Paulo, no fim de semana anterior, mas houve exagero? Eu acho que sim, provocações desnecessárias. Eu não preciso arrombar necessariamente a porta. Na verdade, eu não preciso arrombar uma porta que está aberta. Basta entrar. Então, é isso que é o problema. A gente permite que os dois extremos do espectro ideológico dominem a situação e todo o resto que está no meio não consegue se posicionar. Então, mas veja, 22% se declararam de centro, sim, e 11% de centro-esquerda e 10% de centro-direita. Se você juntou da maioria. Da maioria. Dá mais de 40%, né? 43%. Agora, eu queria ouvir, você chamou ele de marqueteiro, ele não é marqueteiro. Ele pode ter sido um dia marqueteiro. Tá no primeiro ponto da pauta. Agora ele é praticamente nosso chefe. Ele gosta de ser chamado de marqueteiro, mas ele é diretor da TV Cultura Litoral. Mas acabou, são águas passadas. Posso falar agora? Estou liberado. Primeiramente, uma honra. Eu acho que eu nunca participei de um programa com Paulo Schiff e Roberto Mohamed. Então, das duas, uma, eu saio daqui ou muito fortalecido ou preso. Nem na rádio a gente fez. Nem na rádio, mas é porque ele não deixava. Eu tenho certeza que ele não queria que a gente explodisse, né, literalmente a audiência. Mas marqueteiro ficou no passado.
né? Eu não quero morrer de hipertensão ou qualquer outro motivo, Danilo, né? Suspeito. Eu sou jornalista, mas a minha alma continua sendo de engenheiro, né? Mas você é um jornalista famosíssimo, né? Não tem como fugir disso. Agora eu sou um pobre gestor de empresa de comunicação, diretor da TV. Cada vez que ele fala da engenharia, eu lembro da concha acústica. Isso, que não podem usar. Fez a concha acústica ao contrário. Por isso que talvez a gente não possa participar junto, que nunca mais vai acontecer isso. Também queria dar uma boa tarde aí a todos os nossos telespectadores. Faz muito tempo que eu não participo da Opinião, é um jornal que eu gosto bastante, é um formato muito gostoso de participar. E, como eu disse, é uma honra estar aqui com esses dois monstros, né? Agora, essa pesquisa da Datafolha, ela tem umas coisas muito engraçadas. Antes da pesquisa da Datafolha, você gostou, você achou um golpe de marketing interessante, a parada gay adotar a camisa da seleção brasileira? Você achou que foi uma provocação ao bolsonarismo? No campo intelectual ou no campo da tiração de sarro? Porque na tiração de sarro foi engraçadíssimo, né? Agora, quem que vai usar a camisa da seleção brasileira? É o pessoal da parada gay ou o pessoal que é da direita, né? Você tem que escolher agora qual que você é, como é que identifica? Vai ter a camisa da seleção brasileira 2 ou a 1? Aí você separa. Mas agora, do ponto de vista da intelectualidade, da conversa, da discussão de propostas, para não cair nessa pesquisa ridícula da Datafolha, é mais uma dor de cabeça, é mais um gap onde a gente estica aí esse racha entre esquerda e direita, que as pessoas não sabem o que quer dizer esquerda e direita, e você fica num ambiente totalmente corruptível para o debate. Ou seja, ideias ruins, lacração, ganha quem for mais engraçadinho na rede social, voltamos pro ápice onde o Tiririca foi eleito campeão de votos. É isso, é o pão e circo que as pessoas tanto gostam, que o brasileiro está acostumado. Essa pesquisa tem uma coisa engraçada. Você falou da 41%, 42%, né? Somando a centro-direita, 43%. Se você for pegar o índice de escolaridade e renda, o cara da direita, ele ganha até 2 salários mínimos. E não tem faculdade, não tem uma graduação. E o cara da esquerda, que é os 30 e poucos %, ele já tem graduação, ele é bem remunerado. Então, assim, vamos lá, pessoal. Quem é pobre, pessoal. A gente não pode ser pobre de direita, ser a favor do capital. Você tem que decidir o que favorece a sua categoria, o bom debate, o que vai expandir algo que melhore a sua vida, né? E ficar lutando por pautas esdrúxulas que aparecem e são discutidas, como, por exemplo, eu vi nessa pesquisa que dentro desse perfil também, a maioria são evangélicos. E eu não tenho nada contra nenhum tipo de religião. Eu tenho contra a doutrinação, o uso da religião para a doutrinação. Então, pararam para pensar que a gente está criando mais cabresto, mais gado, a gente está desenvolvendo um público não pensante, jogando contra eles? Uma coisa engraçada que nessa pesquisa também falam os nomes de direita. Sabe quem é o campeão na direita? Pablo Marçal. Olha só, o Ricardo Nunes na prefeitura é meio para eles, é 0,5. Olha que divertido. Agora, o Pablo Marçal é um cara de direita, da família, dos costumes, dos valores. É um cara que fala que aprendeu a nadar em um dia e que deu aula no outro. Então virou um show de horrores. Para onde isso vai parar? Como marqueteiro aposentado, é divertido. Como Danilo, preocupado com o futuro, graças a Deus não tem um filho, é assustador. É flertar com o abismo todo dia. É isso? Eu também acho. Na verdade, essa questão, Pablo Marçal está sendo pré-candidato a tudo, né? Ele já se adiantou, ele vai ser candidato a presidente da República. Prefeito, Só senador. Que o cara tem problema. Esse cara, eu não vou dizer que ele tem problema mental. Quem tem problema mental é quem segue ele. Compra. Né? Eu acho que é muito mais engraçado o Alexandre Porpetoni fazendo o Pablo Marçal, porque o define da forma correta. É o tipo do personagem que é muito melhor do que o verdadeiro. O cara é um enganador, entendeu? É praticamente um estelionatário. Porque ele vende o que não existe, ele vende o que não se entrega. É mentiroso e outras coisas mais. Aí vai dizer, mas o cara ficou rico. Tem um monte de pilantra milionário. Então, não é esse o problema no Brasil é que se coloca muito o resultado como justificando qualidade. É a mesma coisa que a gente achar qual é a nossa a artista brasileira mais bem sucedida no exterior. Anitta. Mas ela é a melhor artista brasileira? Mas sob nenhum aspecto você consegue encontrar tanta qualidade no trabalho dela.
forte da Anitta é justamente o marketing, né? Exatamente. Ela é muito boa Mas nisso. o que me impressiona mais, aí eu não sei se você vai concordar comigo, é que, por exemplo, criticaram o show da Madonna no Rio de Janeiro dizendo que ele era erótico. O da Anitta é o quê? Pornográfico? Vocês já viram o último clipe da Anitta? Quer dizer, eu não consigo entender o bom senso das pessoas. A Madonna, ela exagerou. Porra, a Anitta faz o quê em todos os clipes dela? Então, eu não consigo ver qualidade. Eu não estou sendo hipócrita, não é por causa dessa sexualização excessiva, mas é por conta da hipocrisia e de se separar qualidade de resultado. A hipocrisia mais interessante foi a do cantor Leonardo, né? Que falou isso, que era, suruba, isso não é música, isso é suruba, né? E aí ele foi acusado nas redes sociais de ter dançarinas que se apresentavam sem calcinha, né? Mas assim, aí eu falo, isso eu vou deixar isso na conta de vocês que tem uma geração a mais que a minha, tá? Sabe que o Leonardo já tinha na campanha eleitoral dizendo que apoiava o Bolsonaro pela família, e aí eu escutei, mas que família? Seis filhos com seis mulheres diferentes, né? Que mas família é o que eu falo, ó, eu vou culpar agora a geração de vocês, eu vou soltar essa bomba aqui pra vocês. Vocês envelheceram mal pra caramba, vocês eram geração rock and roll. O Lobão, ele começou a virar bolsonarista, depois virou lulista, depois ele sumiu, fechou pra 5 pessoas, e ele falava de droga nas músicas, mas antes e noitada. Percussionista da Mangueira, né? Olha que engraçado, vocês cresceram com porno chanchada, você ligava a televisão quando eu era moleque, você tinha que ver a Regina Casé e o Antônio Fagundes pelado na televisão aberta, era uma bagunça. E hoje, você vê, o cara que tem 6 mulheres, 35 possíveis aí, fora que as que não tem, mais os 265 filhos, criticando. Você vê uma artista que ela se expressa nessa questão da sexualidade ao marketing dela, mas eles compram, mas criticam a outra. E o cara sai com o travesti, mata o travesti. Você vê um show de horrores que nada se conecta. Mas a fala, o importante é o discurso que você passa pra frente, até você ser desmascarado. Então eu digo, vocês envelheceram mal, vocês não entenderam nada da atitude rock and roll, da humanização, da evolução como sociedade. O cara que era o libertário, o rock and roll, o cara que ia mudar o mundo, que ia ser mais tolerante, ia matar menos, ele se tornou um lunático. Um lunático, que ele prega o ódio pelo pregar o ódio e ele não sabe nem o que ele está falando. Ou então ele foi para casa e ficou contando o Viu Metal, né? A Opinião Litoral volta depois do intervalo, é bem pequenininho. Voltando com a Opinião Litoral desta sexta-feira, o Danilo Martins e o Roberto Mohamed estão comentando, analisando as notícias com você. Mohamed, no bloco anterior, o Danilo Martins acusou você e eu da gente ter envelhecido mal. Você é o advogado, então faz a nossa defesa aí, né? Em primeiro lugar, são 2 gerações diferentes. Ele acusou as 2 gerações, a sua e a minha. Não estamos na mesma, né? A minha... já não. Nós não estamos na mesma. Aí é sacanagem, né? Eu sou geração posterior à sua. Agora, tem uma coisa engraçada no que você falou, Paulo. E vamos voltar no tempo, porque você falou do que o Leonardo falou, que foi ridículo, né? Um cara que tem 6 filhos com 6 mulheres diferentes, que posta vídeo o tempo inteiro no Instagram encachaçado, e vem falar de família, tradição, família e propriedade. E vem acusar a Madonna, né? Falar da Madonna, mas é amigo da Anitta, entendeu? Quer dizer, a Madonna não pode, a Anitta pode. Então, não dá, mas vamos nos ater num detalhe aí que é importante. Estamos falando de 1990, 1991, 92, e todo mundo lembra que a gente está falando de Fernando Collor de Mello. E a gente lembra da reação do Lulu Santos, que num programa do Fausto desceu a lenha, não foi Lobão o raivoso, foi Lulu Santos. Desceu a lenha nos sertanejos, porque os sertanejos todos se postavam ao lado de Fernando Collor. Inclusive faziam shows na casa da Dinda e puxavam o saco dele direto. Enquanto que todo o restante da classe artística se posicionava contra o Fernando Collor. Não necessariamente pelo PT, mas contra o Fernando Collor. Tanto que depois veio Itamar e Fernando Henrique Cardoso. Então não estamos falando de PT naquela época. Agora, Bolsonaro.
Até porque, naquela época, eles pelo menos eram um pouco mais autênticos e eles estavam querendo se firmar na mídia como um movimento musical. Hoje, todo sertanejo de sucesso tem fazenda, gado, soja, cana-de-açúcar, usina, todos eles, todos. Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, são todos do agronegócio. Então hoje eles são autênticos, porque o agronegócio apoia o Bolsonaro. Uma coisa que eu também não entendo muito como tem que ser automático esse alinhamento, porque nenhum governo, nenhum, e o Lula, durante o Lula 1 e 2, os 2 primeiros mandatos do Lula, quase que dobrou o tamanho do crédito rural em relação ao governo Fernando Henrique. Coisa que fez novamente agora. Exato. Então, não dá para entender que com o Bolsonaro eles ganham dinheiro. Não. É que o Bolsonaro lhes deu um status político que eles não tinham. Por quê? Porque o agronegócio era Ronaldo Caiado. Um cara que tinha uma imagem péssima. E que hoje, como governador, só é considerado um governador popular no seu estado porque a polícia dele faz o que quer e não acontece nada. E isso, para eles, é política de segurança pública, mais ou menos o que o Tarcísio está fazendo aqui. Então, eu não sei, Danilo, a gente musicalmente tem um gosto muito parecido, vamos tentar manter distância da questão do gosto impregnar. Mas o sertanejo me parece um gênero cujos artistas são extremamente oportunistas. Extremamente oportunistas. E que sabem que na esquerda esse espaço está dominado. Pela música popular brasileira, pelo samba, pelo pagode. É difícil você ver... Pelo rock brasileiro. O rock brasileiro, sim. Mas o Danilo outro dia estava conversando comigo, falando dessa questão também do perfil do roqueiro brasileiro. O roqueiro, digamos assim, quarentão para frente. Ele tem um perfil de direita. E que não se coaduna com a própria natureza do rock, que é ser rebelde. O roqueiro, ele é revolucionário, mesmo que ele fique velho. E, no entanto, você pega... o roqueiro brasileiro, e ele não tem mais aquilo que a Rita Lee falava, cara de bandido. Ele virou um acomodado, que se recusa a coisas novas. Ele ficou um velho chato. Eu não sou assim, mas se tornou um velho chato, o roqueiro mesmo. Aquele cara de 65, 70 anos que anda com jaqueta de couro e camiseta de banda. É muito difícil você conversar com um cara desse. Ele está longe da idade, né? E não tem Harley Davidson. Mas realmente esse perfil é esquisito. Mas o roqueiro esclarecido, digamos assim, o roqueiro brasileiro, normalmente é de esquerda, são raros. O Roger, do Traje a Rigor, o Lobão, que até hoje eu não entendi para que lado ele foi, né? Se ele ficou no centro ou caiu no buraco, né? Mas normalmente eles são de esquerda realmente. Então eu acho que o sertanejo, na verdade, sabe que... O Roger é ultradireita. Virou extrema-direita. O sertanejo, os artistas, a gente está falando de artistas e o mundo empresarial dele, que é muito fechado e muito forte. Eles sabem que não tem espaço na esquerda. Então aí é que eu digo, do mesmo jeito que eles fizeram com o Collor, estão fazendo agora por mero oportunismo, não por convicção. Não sei se você concorda comigo. 55 anos, você falou? Eu já tenho o Harley, eu ando de jaqueta de couro, calça jeans e camiseta de banda. Daqui a 18 anos, ou 17, eu vendo ela. Mas hoje porque está aí de você... blazer, né? Não, porque eu sabia que eu ia participar de um nobre evento com os meus amigos aqui. Eu falei, vim de jaqueta de couro, eu já camisa de banda sempre, porque abandonei as esperanças. Assim é gostoso de andar, é mais fresquinho. Mas assim, vamos falar em algo... Você citou N coisas bacanas aí, né? Vamos falar de um problema de comunicação. Eu sou muito partidário da questão de que quem apanha não esquece. Então, quando você pega o STED lá atrás e toda aquela palhaçada que o MST fez, o MST tem um trabalho bacana em alguns lugares? Tem. O MST tem uma ala nojenta, para não falar um palavrão, extremamente criminosa e terrorista, que ameaça, destrói, toma e usa isso daí para benefício próprio? Também tem. E assim que o Lula voltou para o Lula 3 agora, um dos primeiros caras que botou a cabeça para fora do buraco foi quem? Foi o Stedley. Foi para a China com ele. Opa! E ele voltou já falando que o exército do Stedley voltaria para as ruas. Então, assim, quem apanha não esquece. Não importa se você utilize daquilo naquele momento. Então, o Lula pode dar crédito, o Lula pode defender o agro, ele pode tentar abrir frente, ele pode ir para o sul, ele pode ir lá para o centro-oeste tentar abrir. Vai aparecer um Bolsonaro, que foi um cara que
queira ou não, estender uma mão no ponto de vista de marketing, publicidade e ego, que eu acho que o ego é a pior coisa no mundo. O cara tá com o ego ferido, vê um doido, estende a mão e pensa igual a ele, acabou, vou comprar. Aí vai lá naquela feira de agro maravilhosa que tem, ele é dado como herói nacional. Por quê, eu pergunto? O que esse camarada fez? Pelo agro, nada. Então, mas por que ele é esse herói? Então eu te falo, é o orgulho. Existem momentos no mundo que as coisas aconteceram, eu gosto muito de citar o nazismo, né? O movimento, né, da ascensão de Hitler e etc., porque não foi um cara só que tomou tudo à força porque era rico, era um cara medíocre, fraco, com uma boa oratória, que pegou o alemão todo machucado depois de ter tomado uma sarrafada na Primeira Guerra Mundial, puto da vida, troca a Primeira Guerra Mundial pelo roubo da Petrobras, duto, petrolhada, aquela coisa toda que a gente via, né? Aquela piada na nossa cara que você via dia a dia no jornal. Orgulho ferido. Aí vem o cara lá que começa a falar o que você quer ouvir, com ideias extremamente nacionalistas, de pátria e etc. Cara, virou um antro de maluco que defende o que não produz, que não executa. Porque se ele precisar tomar e grilar, ele vai destruir a terra dele, ele vai matar o próximo, ele vai falar que o índio lá também, que também é, pelo amor de Deus, não vou nem entrar nessa pauta, senão eu vou tomar um tiro aqui saindo da TV. Mas vai pegar o índio que não é flor que se cheire também, aqueles lá de cima, e vai matar o índio pra tomar a grilagem que o índio fez. Cara, é o fim do mundo. É o fim do mundo. E aí quando vem um cara e entende que esse movimento tem um buraco e todo espaço vazio é preenchido, não tem espaço vazio. Acabou, tá ali nosso herói. E a porcaria desse sertanejo novo, que vem a galope do sertanejo do passado, é isso, ele se identificou com aquele estilo de vida, que ficou restrito lá pro Centro-Oeste. Eu falo pra vocês, você quer se divertir no Centro-Oeste? Alugue uma picape ou compre uma picape, bota um ferro na cintura e arruma uma dupla sertaneja, porque todo mundo é igual. Chapelão, ferro na cintura, uma bela de uma picape e sertanejo, um mais alto que o outro. É um lifestyle que os caras compraram, se defenderam e foram crescendo. No oportunismo eu concordo plenamente. Só estou preocupado com 55 anos que você falou aí. Eu já vou vender a moto agora, para não correr o risco, né? Mas é curioso isso, porque quando a gente fala, por exemplo, da postura do Leonardo, é que o diabo de você ter boa memória em relação ao passado é que você lembra de coisas. O Brasil já viveu momentos e não adianta, são regras, você vai dizer, é conjectura sua. O problema do cara de direita é que uma boa parte dele é hipócrita. É aquele cara que fala de família o tempo todo e tem amante. Bate nos filhos, quando não bate na mulher. Que tira as coisas do nome dele quando vai se separar. Quer dizer, esse cara que fica falando de família o tempo todo é o cara asqueroso, é aquele cara errada, que não, né? Que não tem cabimento. É o cara que fala que prefere ter um filho bandido ou morto do que homossexual. Quer dizer, o conceito de família desses caras é distorcido. Não é à toa, eu já disse aqui no programa, por que os evangélicos nos seus cultos falam tanto do Antigo Testamento e evitam falar no Novo? Às vezes, lógico, para quem já, como eu e o Paulo, que já trabalhamos na TV Record, pouco tempo, no Opinião, o final dele, tragicamente, foi na Record. Mas por que a gente ouve tanto os cultos, passagens do Antigo Testamento constantemente? Aí você vai na Igreja Católica e nota que só se fala do Novo Testamento praticamente. Medo, cara. Por quê? Porque no Novo Testamento tem uma passagem que já complica a vida de todos eles, né? Os que lutaram pela imunidade, pela isenção fiscal para líderes religiosos. Que é quando Jesus bota todo mundo para correr dentro do templo e enche todo mundo de porrada. Porque os caras são os vendilhões do templo. Como é que um pastor de uma igreja que pede para o cara colocar o documento do carro em cima do altar, como o Silas Malafaia, vai explicar essa passagem bíblica? Vai vestir a carapuça. Então, tudo, na verdade, está ligado a uma hipocrisia generalizada. Mas me chamou a atenção que a gente está falando de algo que ocorreu a semana passada, que foi a condenação do Trump. Num país em que quantos candidatos a presidente caíram nos Estados Unidos porque tinham amante, porque descobriu-se que tinham amante. E, de repente, pro trumpista, o que está me preocupando, eu vou falar agora, é justamente isso, é o fanatismo, que não era tão grande antes. Ted Kennedy era franco favorito à presidência dos Estados Unidos, se descobriu que ele tinha amante, ele despencou nas pesquisas. Isso aconteceu com muita gente.
E aí o Trump paga uma atriz pornô com dinheiro de campanha, mas era amante de uma atriz pornô sendo casado, e o americano sempre foi muito hipócrita em relação a isso. E não acontece nada, ele continua liderando. Se fizer uma pesquisa agora, não tem nenhum dos estados em que ele ganharia que ele vai perder. A verdade é essa. Falsificou documento, ele cometeu um crime. Que você tira o crime moral, ele cometeu um crime. Mas você vê que a mudança, a hipocrisia não é só aqui. Não, mas acontece. Você lembra da Mônica Lewinsky? Parou o mundo quando aconteceu aquele caso com o Bill Clinton, né? Normalmente o sexo é um tabu no mundo todo, né? E quando você pega um chefe de Estado, uma figura pública dessa forma, não é diferente. Mas hoje, é aquilo que você fala, é o correto, é o certo seletivo. Você falou, por exemplo, agora do Silas Malafaia. Quando você analisa a primeira notícia nossa, onde diz que todos os caras de direita têm o mesmo perfil, ganham pouco, é subsistência, não têm instrução e são forçados, doutrinados dentro de uma religião onde obriga o cara a ter medo, a ter aquele cabresto, você percebe que não é um instrumento de salvação, é um instrumento ideológico de formação de caráter, de conduta, de voto. É uma indústria, aí tu faz o que tu quiser. Um dia tu bota para produzir voto, outro para produzir dinheiro, outro é top. É um modelo de negócio, se você for analisar aí como capitalista malvado, né, que todo mundo pinta, é maravilhoso. Você tem a máquina na tua mão para você fazer o que você quiser, você tem a massa, né? Isso é importante. Para quem hoje tem um projeto de poder aí descarado como esses caras. Então, eu te digo, existia um buraco. Pô, a esquerda, ela vai para as religiões mais africanas, para aquela coisa do LGBTQIA+, para a liberalidade, para a legalidade, para o amor, para a paz, para a discussão, para o sarau. Enquanto os caras estão com arma, a gente está fazendo sarau pra caramba. Vamos meter sarau aqui, sarau na universidade, sarau na escola, sarau na casa do caramba. O que os caras falaram? Pô, peraí, cara. Tem aquele público lá que é maravilhoso. Olha lá que legal. Os caras, eles têm uma metodologia de doutrinação, uma metodologia de formação de conduta. O cara nem pensa mais, ele segue o que aquela figura, e eu não estou falando que todos os evangélicos, nem todos os católicos, nem todos os cristãos, nem todos os muçulmanos, eles sofrem essa lavagem cerebral. Mas existe sim uma máquina extremamente lucrativa, a ponto do cara chegar e jogar um carro num lençol e falar, pergunta se ele tem 10 carros. Às vezes ele só tem aquele, ou nem tem, tá pagando ainda. É um absurdo o que a gente está vendo. É um absurdo. E tudo isso por um projeto de poder. Você quer fazer um teste se essa palhaçada tua continua? Se a gente tivesse, que isso não vai acontecer, só funcionaria se a revolução comunista, a revolução socialista, a revolução do capital funcionasse, pegassem armas de verdade e acabassem com o nosso formato político atual. Aí criasse uma nova constituição, uma reforma política, e a partir de agora você ganha uma subsistência para você ser um homem que vai doar o seu tempo para a sociedade. Você morre religião, morre ideal, morre estilo musical, morre tudo, porque ninguém vai pagar essa conta. Não fecha esse ciclo. Então, assim, a gente entra num debate desse que a gente podia ficar horas aqui. Seria muito bom ter um contraponto, às vezes, pra gente tentar entender essa insanidade do outro lado, falando, cara, por que o pobre é de direita, vota na arma, mas não tem dinheiro pra comprar comida? Me explica. Quanto custa uma pistola hoje? Se ele trabalhar o ano inteiro, ele não compra uma pistola. Então, assim, é insano o que a gente está discutindo. Mas é o que dá voto e o que essas pessoas defendem porque elas não sabem mais o que fazer. É um cotidiano kafkiano, né? De indiferença, de ressentimento, e que leva a gente para a desumanização, sem que a gente perceba, né? São violências invisíveis que levam à desumanização, como o escritor Kafka, né, descreveu bem nos livros dele. Opinião Litoral volta depois do intervalo, é bem rapidinho. Voltando com Opinião Litoral desta sexta-feira, agora é o último bloco, o Danilo Martins e o Roberto Mohamed estão comentando as notícias com você. Nesta segunda-feira em Santos, no prédio onde está funcionando, não se sabe se provisoriamente, a ETEC Escolástica Rosa e a FATEC de Santos, o elevador caiu com estudantes dentro, com uma mulher grávida dentro, que ficaram 10 minutos presos, Roberto Mohamed. Isso foi na segunda-feira. Isso há uns 3 meses atrás, que isso ia acontecer, a tragédia anunciada.
Mas eu achei muito interessante alguns políticos gravando videoclipes, porque eles fazem isso, é videoclipe, na porta da FATEC. E uma me chamou a atenção, a deputada Solange Freitas, que agora acha que é a maior líder regional da Baixada, está lançando inclusive a bancada da Solange, porque ela está lançando ex-jornalistas da TV Tribuna candidatas a vereador nas cidades todas aqui do litoral. Eu não sei quem colocou isso na cabeça dela, mas ela tem certeza de que, 4 secretarias em São Vicente, aí ela apoia o Caamado, ganhou mais uma ou duas, aí vai apoiar lá em Cubatão, e aqui em Santos está com a Coab, e assim por diante. A deputada virou um polvo e acha que é por aí que ela vai se tornar a mais poderosa política da região. É uma questão de opção, legal, seja feliz, mas tem um problema muito sério aí. Ela vai e faz um discurso como se o governador fosse do PT. Do PCdoB. Sabe? Adversário político. Aí ela esquece que ela é da bancada de apoio do governador Tarcísio, que ela é a favor da privatização da Sabesp, que ela vota a favor de tudo que o governador manda. E que ela não é capaz, e fica falando que ela fez ofício, que foi falar com não sei quem, foi falar o quê? Qual é a política de educação desse governo? As FATECs estão abandonadas, as ETECs estão abandonadas. Logo, logo, eu estou vendo a hora que o Tarcísio vai extinguir a FAPESP, porque dá muita despesa financiar a pesquisa. É melhor comprar pronto de Israel, ele gosta tanto, faz um acordo com eles e acabou, a tecnologia já vem pronta. Para que gastar dinheiro com a FAPESP? É de guardar dinheiro fora, pesquisador brasileiro é tudo de esquerda, só dá despesa. É tudo comunista fazendo pesquisa. É a visão do Tarcísio. Ele abandona as escolas. Qual é o projeto de educação dele? Escola cívico-militar. O projeto de educação dele é comprar tablet da empresa do secretário de educação, onde não tem nem internet. E o outro grande projeto dele é a escola cívico-militar, para empregar PM aposentado. Olha só a revolução na educação que ele está fazendo. As ETECs e as FATECs estão abandonadas? Todas. Não é só a de Santos, não. O que aconteceu agora foi a ponta do iceberg, foi a gota d'água. É criminoso deixar os alunos estudarem lá. Só que vai nas outras FATECs e nas outras ETECs do Estado. Tudo abandonado. Tudo abandonado, o professor não consegue dar aula. É isso que é o projeto de educação do Estado de São Paulo? Eu não consigo concordar com isso. Não sei, eu não consigo concordar com isso. Agora, concordo menos ainda com a hipocrisia de quem acha que fazer política e honrar os votos que recebe é se tornar fisiológica, fazendo acordo com todo mundo e achar que vai eleger todo mundo e ficar fazendo discursinho ridículo na rede social, posando de oposição quando importa, mas fazendo o papel verdadeiro de situação. Não tem nem o que falar depois desse soco no fígado. Tinha que ter escrito aqui, pauta a pauta. Quanto à questão do ensino, das ETECs, das FATECs, eu estudei no Aristóteles Ferreira, Centro Paula Souza. E naquela época... Excelência. Excelência. Sem nenhuma dúvida, excelência. Naquela época, eu saí do Santista. Não tinha dinheiro, A família deixou uma dívida. Deus veio ajudar um pouco que falhou e meu nome não ferrou, porque largaram na minha mão essa bomba. E eu fui pro Aristóteles. Cara, que delícia foi ter estudado lá, sabe? Você via que tinha gente de todas as classes sociais, os níveis culturais, mas tanto o ensino médio quanto o técnico, no qual eu fiz, que tem um vestibulinho para entrar, você precisa ter o mínimo de esforço, não é uma coisa seletista onde só entra aquele cara que estuda 24 horas, mas existe uma base, uma necessidade. E lá você via que tinha um esforço, uma organização, uma limpeza, um algo a mais ali, E hoje, quando você vê esse sucateamento de projetos tão importantes, e você vê... Cara, se o elevador, que é um dos métodos de transporte, é o método de transporte mais seguro, se eu não me engano, acho que ele ganha da escada rolante, etc. O elevador é o método de meio de transporte mais seguro do mundo, com 0,000 alguma coisa a chance de ter um acidente. Você vê a quantidade de destruições de elevadores a ponto da gente... Não tem manutenção. Se você não tem manutenção num produto, num bem
que é barato você manter, é uma coisa necessária, até por lei, para a questão de transporte de pessoas com dificuldade de locomoção. Imagina como é que deve ser a questão do estudo, a questão da manutenção, de salário, da higiene, do ambiente, da climatização. Como é que você quer preparar? E aí eu volto para aquela questão do mais gente para a indústria do voto de cabresto, né, e da mídia de massa e da obsessão, e menos pessoas pensantes. Criou-se também essa doutrina, que eu acho que foi um mau caratismo, Mohamed, você falar isso, não você falar isso, você apontar o que foi feito, que é um mau caratismo obsceno. Você, para pagar menos, isso para mim foi vagabundagem, para pagar menos, para reduzir orçamento para botar em dinheiro em vagabundo, em acordo, em orçamento secreto, em tudo o que foi feito, você taxar todo pesquisador de comunista. Como é que tu chega num pensamento desse? E é o que falam, que as universidades federais são antros de comunistas, então tem que fechar tudo. Cara, cadê nosso Nobel? Quando é que a gente vai ganhar um prêmio Nobel? Eu queria, de verdade, saber. É o que você falou, vamos comprar tudo de Israel. Dá Israel pros caras, eles precisam de espaço. Precisa sair também daquela área que é meio perigosa, meio conturbada, né, milenar, né, esta guerra aí ideológica maravilhosa, religiosa. Pô, sai da Jihad, vem pra cá, dá o Brasil pros caras, porque é Estado irmão. Vamos parar de produzir, só tem comunista. Você pensou ser comunista. Porra, não tem um cara de comunista, cara? Agora, você me falar que se você pegou na época da vacina, pesquisadores que estavam se matando para conseguir chegar a tempo e salvar literalmente a humanidade, aonde você via 747 cheio de gente caindo por dia, a quantidade de pessoas que morriam. Eu perdi 8 pessoas na pandemia, de família, sócio, amigo, irmão, pessoas mais novas do que eu. E você vem falar para mim que é a vacina do Dória, que pesquisador é vagabundo, que eu não concordo com essa vacina. Cara, você tinha que ser esmurrado, você tinha que apanhar em praça pública e deixar de ser um mau caráter. Então, tudo que você falou para mim beira o mau caratismo, o seletivo, o político e principalmente o da corrupção. Eu acho que esse interesse em sucatear estas coisas, primeiro, de novo, é voto. Você tira a força, entre aspas, né, da massa pensante. E segundo, cara, o que é mais fácil? Tirar dinheiro do agro, sacanear o pessoal dos portos, sacanear os modais ou ferrar pesquisador pobre coitado que vive de bolsa? Vamos batendo mais fraco, né? Aí é fácil fechar o orçamento e pagar o amigo do centro, o amigo da esquerda, o amigo da direita. Mohamed, nessa semana, na verdade, no final de semana passado, o ex-prefeito de Santos, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, teve uma condenação por improbidade administrativa confirmada no Tribunal de Justiça de São Paulo, referente à publicidade, uma renovação de contrato, uma prorrogação de contrato sem licitação nos equipamentos tipo relógio, placas espalhadas pela cidade. Isso aí mexe com o cenário eleitoral? Não. O Paulo vai recorrer e ele só é inelegível a partir do momento do trânsito em julgado da ação. Que não é que o vai caso. Ocorrer daqui a 5, 6 anos, se não reverter. Então, isso não muda nada no cenário eleitoral. O que muda no cenário eleitoral é uma coisa que eu estou vendo claramente. O Paulo Alexandre, pela primeira vez, está indeciso na vida dele. Ele sempre teve o foco de devolver aquela fatídica manhã em que o pai dele passou o cargo para o Justo, e ele, criança, estava acompanhando o pai e o povo xingava, mas na verdade estavam comemorando a volta da democracia para Santos, do último prefeito nomeado para o primeiro prefeito eleito, depois daquele longo período de sombras sobre Santos. Mas essa obsessão dele nunca teve um adversário real. Se a gente for olhar todas as campanhas do Paulo Alexandre, inclusive para deputado estadual, foram campanhas em que ele não tinha um adversário real, próximo, né? E aquela coisa de comprar apoios, montar coligação de 30 partidos, aí falta a secretaria na hora H para dar para os caras, ficar dando cargo C1, C2, até lotar tudo e vai fazendo assim. Mas nunca houve um adversário real. Mesmo na eleição do Rogério, não houve adversário real. Porque tudo foi negociado antes, inclusive com a deputada Rosana Vale, com o Kenny, que então era o preferido nas pesquisas. E é muito curioso, porque quando chega o momento em que pela primeira vez tem um adversário, em que pela primeira vez vai ter segundo turno,
ele não sabe o que fazer. Se sai ele, porque ele não pode perder. Porque o Paulo tem isso, ele não admite a derrota. Que ele não conheceu até hoje. Mas fica, para mim, o grande problema é a indecisão. Por quê? Com a indecisão, ele já está tomando uma decisão. Porque ele está queimando o Rogério a tal grau que daqui a pouco fica inviável ele dizer o meu candidato é o Rogério. Porque pela primeira vez tem uma candidata real. E eu tenho a seguinte visão. Paulo Alexandre não sabe o que vai fazer da vida. Havia um projeto a longo prazo, que era reconduzir o Rogério num segundo mandato e continuar como deputado federal para sair a senador na próxima. Era esse o projeto político, pelo menos, que se vislumbrava, ocupando todos os espaços possíveis. E aí a gente vê que tudo isso pode cair por terra, porque é dar um passo para trás. Não tem dúvida, eu falei aqui que era dar um passo para trás. E ele aqui no programa não negou. Falou, por enquanto não. Falou, isso não existe. Ou você tem um candidato e pega ele, leva para a feira com o teu braço dado, como o Beto Mansur fez com o Papa, ou então faz o que ele está fazendo. Eu acho que não muda nada por enquanto. O que está mudando o plano, o problema eleitoral em Santos, é a indecisão de Paulo Alexandre, que pela primeira vez não sabe o que vai fazer da vida. Bom, vamos dividir aqui, né? Você perguntou para ele se muda. O que o Paulo Alexandre contou só para você, Danilo? Para mim nada. Eu acho o Paulo uma figura complexa. Eu acho que o modelo de gestão política e atuação política que ele construiu foi extremamente efetivo. Mas como tudo nessa vida precisa de uma atualização. O que ele entrega para o atual prefeito, que é o prefeito Rogério Santos, eu acho uma certa... Eu também não posso dizer se foi culpa dele, porque a gente não sabe os meandros, mas o time, o staff, aquele núcleo duro que o cerca, é crueldade, né? E você ainda dá essa fritada também, essa indecisão, eu concordo com o Mohamed, que é uma coisa muito complexa. Vamos primeiro pela notícia aí. Eu tenho uma visão muito pragmática de um corrupto. Se o cara vai roubar, ele rouba pra caramba. Ainda mais se for um cara inteligente, não for um ladrão pé de meia, né, pé de chinelo. Então o político, quando ele pega uma cidade como Santos, então, se ele for fazer algum desvio, algo irregular, pô, cara, vai pro arrebento. Eu vou falar minha visão e isso daí fique registrado. Pra mim, alguém fez uma besteira tão grande nessa palhaçada aqui, foi o amigo do amigo que foi fazer um gesto, largaram essa porcaria, perdeu o prazo, o cara tá lá em cima, ele nem tá vendo isso daí rolar. Porque quem é que vai se sujar por um contrato de 400 conto que não chega a 400 conto? Peraí, então você tá querendo dizer que o cara jogou a carreira, a vida política dele, família, tudo que ele construiu por causa de quê? Que sobrou 20 mil reais? Pô, pelo amor de Deus, faça-me um favor, não tem nexo isso. Agora, a questão política, no cenário político atrelado, isso aqui foi mais uma coisa que foi soltada agora aos 49 do segundo tempo, que a gente está na porta da eleição, é para ajudar essa indecisão barra pressão, é para botar mais lenha na fogueira. Primeira vez que vai ter uma campanha bem forte na cidade, eu acho que falta um pouco mais de decisão e posição, e quem sofre, infelizmente, aí é o Rogério, que é um cara bacana. É um cara bacana, as pessoas criticam, batem, você vê que ele sofre com isso, porque ele não está acostumado a esse ódio gratuito que uma figura pública recebe. Ele é um cara bacana. Eu, no meu podcast, eu tenho o prazer de ver as pessoas por 1h30 cara a cara sem assessor, então você consegue ver quem as pessoas são de verdade. Você solta muito, eu provoco muito, eu bato em todo mundo, é um horror, né? A pessoa até uma hora eu sou um gordo comunista, outra hora eu sou um gordo tucano, outra hora eu tô vendido pra outra hora eu tô vendido pra outra, e eu bato em todo mundo, é legal pra caramba. Mas você percebe que todos eles são figuras decididas, são figuras com um projeto político. E isso nada mais, nada menos, e essa condenação agora, da maneira que ela veio, é mais um movimento político que acontece de forma oportuna para botar essa pressão aí e deixar o cenário cada vez mais instável. Quem ganha com isso? Quem está jogando o jogo do outro lado, que aí a gente acredita que seja a pré-candidata Rosana Vale, ela se sobressai como uma figura de contraponto mais equilibrada, e um prefeito Rogério Santos, que se não bastasse aí o governo do estado esburacando a nossa cidade, esse caos todo que está acontecendo, ele ter que gerir isso daí do jeito que está sendo gerido, fica sendo jogado para lá e para cá com um time que não o ajuda muito. Essa é a minha visão. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo muito essa conversa com o Roberto Mohamed, com o Danilo Martins.
o pessoal da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você que você merece.